Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos explorar um tema fascinante que ocupa um lugar único na psique coletiva da humanidade: a alquimia. Por milênios, a humanidade passou por uma transição do instinto para a razão, culminando na era do Iluminismo, uma mudança cultural radical. Nossos ancestrais viviam por impulso instintivo, sem pensar em suas ações, apenas as executando. Mas há muito mais do que isso. Prepare-se para mergulhar em uma jornada alquímica de autoconhecimento e transformação. Carl Jung, psiquiatra e psicólogo suíço, reconheceu a privação desse mundo interior em uma sociedade cada vez mais racional e materialista. Reconhecer a unilateralidade de nossa mente racional moderna, que muitas vezes só olha para fora, é essencial para o nosso desenvolvimento. Neste vídeo, descobriremos a importância de nos reconectarmos com o nosso inconsciente, a raiz profunda do nosso ser. Na década de 1950, Jung fez uma descoberta notável: a alquimia. Com uma paixão fervorosa, ele se dedicou aos estudos alquímicos pelos próximos 30 anos de sua vida, desenterrando-a do passado, onde havia sido relegada como uma pseudociência, uma relíquia esquecida, um campo de investigação rejeitado. No entanto, a alquimia estava longe de ser uma pseudociência. Os alquimistas, por meio de teorias, experimentos meticulosos e o uso de equipamentos especializados, buscavam compreender a natureza da realidade. Jung compreendeu a riqueza e o valor inestimável dessa prática antiga, trazendo-a à luz e desafiando conceitos pré-concebidos. Tudo o que a mente moderna não consegue definir, considera insano. A alquimia é um tema multifacetado, abordado de diferentes maneiras por diversas áreas de estudo. Os historiadores da ciência a veem como uma precursora da química e abandonaram os aspectos simbólicos e míticos. É interessante notar que o próprio termo química deriva de alquimia, alquímica. A química é considerada uma dessacralização da alquimia, enquanto esta é vista como uma sombra da ciência moderna. A atenção é direcionada às operações químicas, descobertas e equipamentos utilizados pelos alquimistas. Por meio de seus experimentos, eles foram capazes de criar substâncias quimicamente puras, como vidro, perfumes, tintas e pólvora, além de desenvolver técnicas como a destilação do álcool. Por outro lado, os historiadores da religião concentram-se nos aspectos históricos, mitos e símbolos associados às obras alquímicas. No entanto, o enfoque principal de Jung não era o de um historiador, mas sim o de uma perspectiva psicológica. Para ele, a alquimia era um campo de estudo relevante para a compreensão da psique humana. Ele escreve: "A redescoberta dos princípios da alquimia tornou-se uma parte importante do meu trabalho como pioneiro da psicologia." Jung descobriu que os símbolos alquímicos tinham semelhanças surpreendentes com as imagens dos sonhos de seus pacientes, e abordavam temas relacionados aos seus estudos psicológicos anteriores. Ele acreditava que esses símbolos eram manifestações do inconsciente coletivo, emergindo nas almas atormentadas dos alquimistas, e antecederam o desenvolvimento de sua psicologia analítica. Os antigos textos alquímicos fornecem uma riqueza de insights simbólicos sobre a mente humana e os comportamentos, permanecendo relevantes até hoje. A introdução de Jung à alquimia ocorreu quando seu amigo Richard William enviou-lhe uma cópia de um antigo livro alquímico taoísta intitulado O Segredo da Flor Dourada. Jung reconheceu no Tao um método de unir o que estava separado, ou seja, a consciência e o inconsciente, visando alcançar a totalidade psíquica por meio da união de opostos, conceito que ele chamou de self. Essa ideia alquímica tornou-se um tema central na vida de Jung, culminando em sua obra final, Mysterium Coniunctionis. Inicialmente, Jung teve dúvidas em explorar a alquimia, ciente do trabalho que isso exigiria. No entanto, ele concluiu que era uma tarefa necessária, pois havia uma riqueza de conhecimentos enterrados no campo da alquimia que eram essenciais para uma melhor compreensão de nós mesmos. Jung começou a estudar a alquimia oriental, mas logo a alquimia ocidental se tornou sua principal área de interesse. A origem da palavra alquimia tem uma etimologia incerta. Alguns afirmam que vem do árabe al-kimia, derivado do antigo nome do Egito, Kemet, que significa terras negras.
Outros sugerem que vem da palavra grega kimeia, que significa lançar junto ou derramar junto. É possível que o termo seja uma combinação dessas diferentes fontes. Não há consenso sobre o local exato onde a alquimia surgiu pela primeira vez. Pode ter sido no Egito, China, Índia ou em algum lugar no Oriente Médio, ou até mesmo em vários lugares simultaneamente. Muitos desses lugares trocavam suas crenças, práticas e conhecimentos ao longo da Rota da Seda, que também era uma rota intelectual. No entanto, muitos estudiosos atribuem a origem da alquimia ao Egito. Os filósofos pré-socráticos e gregos antigos focavam principalmente no pensamento racional e nos princípios naturais para compreender o mundo, realizando poucos ou nenhum experimento. Eles estabeleceram conceitos fundamentais que ainda são válidos na física moderna, como matéria, espaço, tempo e átomo. Além disso, muitos deles buscavam entender o mundo por meio dos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Os egípcios não faziam distinção entre a matéria e o espírito, concentrando-se na busca da vida eterna após a morte através de rituais específicos, como a mumificação. Para alcançar a imortalidade, o corpo era banhado em uma solução contendo bicarbonato de sódio, considerada uma substância divina. Essa prática tornava a pessoa eterna e em sintonia com o cosmos. A alquimia nasceu da combinação das tendências filosóficas gregas e dos simbolismos materiais egípcios. Hermes Trismegistus, uma figura central na alquimia, representa essa fusão. Seu nome deriva de Tote, antigo deus egípcio, e Hermes, o mensageiro dos deuses na mitologia grega. O hermetismo, filosofia de Hermes, é representado na Tábua de Esmeralda, que contém o conhecimento essencial da alquimia em poucas linhas. A máxima alquímica, como acima, assim abaixo, enfatiza a interconexão entre o mundo interno e externo. Ao transformar a si mesmo, você transforma o mundo, e ao transformar o mundo, você transforma a si mesmo. A expansão da consciência humana abraça a consciência cósmica, em busca da unidade e retorno à origem. A história da alquimia pode ser dividida em 3 fases principais: a alquimia helenística, árabe e latina. Zósimo e Maria Profetissa, que viveram por volta de 200-300 anos depois de Cristo, são considerados influentes na alquimia. A alquimia buscava desvendar o mistério da matéria para transformar o espírito. A saúde física era vista como correspondente à saúde mental. Após um declínio em torno de 600 depois de Cristo, a alquimia foi revivida pelos árabes, especialmente pelos sufis, que exploravam a imaginação, a mente e os estados visionários. Novamente, a alquimia começou a desaparecer, mas foi reintroduzida na Europa durante as Cruzadas, quando textos gregos foram trazidos de volta. Paracelso se destacou nesse período, com foco na alquimia médica e prática, além do interesse na criação do homúnculo, uma representação artificial de um ser humano. No final do século XVII, a alquimia foi desacreditada e considerada fraudulenta, sem sentido e herética com o surgimento do método científico e a era do iluminismo. No entanto, Isaac Newton, um renomado cientista, continuou a estudar a alquimia ao longo de sua vida, escrevendo extensivamente sobre o assunto. Após sua morte, grande parte de seus escritos alquímicos foram destruídos por medo de prejudicar sua reputação. Somente no século XX, com a contribuição de Jung, a alquimia ressurgiu como uma forma de psicologia. A alquimia é popularmente conhecida como a arte da transmutação, principalmente transformando chumbo em ouro. Este processo é conhecido como crisopoeia, fabricação de ouro. O chumbo era frequentemente associado como o mais básico dos metais. É opaco, macio, inútil para fazer ferramentas e venenoso. Existem 7 metais primários na alquimia, que possuem 7 influências planetárias: ouro, o Sol; prata, a Lua; cobre, Vênus; ferro, Marte; estanho, Júpiter; Mercúrio, o próprio Mercúrio; e chumbo, Saturno. Para os hindus, também correspondem aos 7 chakras do corpo. Se os alquimistas foram capazes de produzir ouro artificial, não se sabe. Para Jung, porém, a tarefa era e sempre foi psicológica. O produto final não é de natureza material, mas espiritual. A alquimia é a arte de expandir a consciência, de autorrealização.
Os alquimistas espirituais intencionalmente ocultavam a verdade para proteger sua sabedoria daqueles que poderiam usá-la de maneira perversa ou com motivações gananciosas. Eles também buscavam evitar perseguições de fanáticos religiosos, já que a alquimia era considerada herética e poderia levar à morte. Além da transformação do chumbo em ouro, os alquimistas também se empenharam em transformar substâncias degradadas, como detritos humanos e veneno, na forma mais pura e elevada de matéria, tal como o ouro. Essa substância primordial, chamada de prima matéria, é a base de tudo no universo e representa a nossa própria consciência. Os trabalhos alquímicos podem ser complexos e enigmáticos, como um labirinto, mas às vezes revelam joias inesperadas. A prima matéria é expressa em uma trindade conhecida como tria prima: enxofre, alma, mercúrio, espírito e sal, corpo. Esses elementos são fundamentais para compreender tudo o que existe no mundo. O processo de transformação da matéria passaria sempre por esses três princípios. Na arte alquímica da espagíria, que significa separar e recombinar, o alquimista transformava plantas e ervas em óleo por destilação, criando óleos essenciais, a alma. No processo de fermentação, eles criariam o licor, a aguardente, por isso chamamos de aguardente alcoólica. E a destruição da planta pelo fogo criaria uma cinza, que ao ser lavada com água, filtrada e evaporada, deixaria cristais de sal, o corpo. Isso nos mostra que os alquimistas realmente pensavam seriamente sobre a conexão entre o mundo interior e o mundo exterior. Os alquimistas viam o corpo como todos os objetos e materiais que compõem a realidade. No entanto, eles são meros conceitos ou ideias. A realidade física não é realmente tão sólida quanto a percebemos. O mundo pode assumir uma aparência totalmente nova, dependendo da nossa percepção dele. Este é um reflexo do espírito, que é a mente, e a alma é a causa de tudo que existe. O espírito é a ponte que une corpo e alma, representado por Mercúrio, a versão romana de Hermes, que também é parente de Thoth. São todos o mesmo arquétipo. Em suma, a alquimia é a compreensão de como o inconsciente, o espírito, se relaciona com a consciência, o corpo, que para Jung representa a personalidade total de uma pessoa, o self, a alma. Para compreender a essência da realidade, é importante compreender a prima matéria. Ao desintegrá-la em suas partes constituintes, o alquimista reúne essas partes para criar uma nova substância, modificando os diferentes elementos, fogo, água, ar e terra, e qualidades, quente, frio, seco e úmido. Esse princípio fundamental na alquimia é conhecido como solve et coagula, um processo de decomposição e reunião que está intimamente ligado ao significado da espagíria. O objetivo dessa transformação da prima matéria é alcançar o lápis philosophorum, a pedra filosofal, que é o símbolo central da alquimia. Essa substância age como um catalisador intermediário e, ao ser misturada, transforma a matéria-prima em ouro. A obtenção dessa pedra é a parte do que é chamado de opus magnum, a grande obra dos alquimistas. Eles acreditam que o opus origina-se do um e leva de volta ao um. Esse conceito é expresso no famoso axioma de Maria, um tema recorrente na alquimia e símbolo de totalidade criado por Jung. Um se torna dois se tornam três, e do terceiro vem o um como o quarto. Essa é a essência da pedra filosofal, simbolizada pelo círculo quadrado. Nesta imagem, todos os princípios da alquimia se manifestam. O círculo externo representa a alma, cujas possibilidades são ilimitadas e infinitas. Dentro do círculo, encontramos um triângulo, a tria prima. Em seguida, temos um quadrado que simboliza os 4 elementos. Ao reunir todos esses elementos, obtemos novamente o círculo da alma. Esse círculo pode se repetir em uma regressão infinita e é o que compõe a pedra filosofal. A pedra filosofal é descrita como capaz de produzir a panaceia universal, que cura as doenças e sofrimentos da humanidade.
O alcarreste, ou solvente universal, capaz de dissolver qualquer substância sem destruir seu componente fundamental, o santo graal, que confere a juventude eterna, e o elixir da vida, que proporciona a imortalidade e despertava grande interesse entre os alquimistas chineses. Ironicamente, muitos imperadores chineses que buscavam prolongar sua vida acabaram morrendo ao beber esses elixires. Essas ideias devem ser entendidas como um trabalho interior, não há atalhos para a autorrealização. Foi o nosso anseio pela verdade e pela compreensão de nossa natureza que nos impulsionou a buscar de todas as maneiras possíveis algo que inconscientemente sentimos que havíamos perdido e que foi conquistado novamente. Para Jung, a pedra filosofal está em nós mesmos. É o velho ditado: conhece-te a ti mesmo. Nas palavras de Jung, a pedra alquímica, o lápis lazuli, simboliza algo que nunca pode ser perdido ou dissolvido, algo eterno que alguns alquimistas comparam à experiência mística de Deus dentro da própria alma. Geralmente é preciso um sofrimento prolongado para queimar todos os elementos psíquicos supérfluos que escondem a pedra. Mas alguma profunda experiência interior do ser ocorre à maioria das pessoas pelo menos uma vez na vida. Do ponto de vista psicológico, uma atitude genuinamente religiosa consiste em um esforço para descobrir essa experiência única e gradualmente entrar em sintonia com ela. É relevante que uma pedra seja algo permanente, de modo que o eu se torne um parceiro interior para quem a atenção da pessoa está continuamente voltada. O significado psicológico da alquimia vem da projeção psicológica. A projeção nunca é feita, ela acontece. Ela simplesmente está lá. Na escuridão de qualquer coisa externa ao que encontramos, existe uma vida interior ou psíquica que é nossa. Jung acreditava que, por se tratar de projeção, o alquimista naturalmente desconhecia o fato de que a experiência nada tinha a ver com a matéria em si. Ele experimentou sua projeção como uma propriedade da matéria, mas o que ele estava experimentando na realidade era o seu inconsciente. Essa ocorrência não foi obviamente intencional, foi um acontecimento involuntário. Existe uma realidade psíquica que antecede a consciência. De tempos em tempos, recebemos mensagens desse reino por meio de sonhos, fantasias, intuições, visões e assim por diante. É a partir dessas experiências que concluímos que existe em nós uma realidade psíquica totalmente diferente de nossa mente consciente. Assim, na alquimia, há uma quantidade surpreendente de material proveniente do inconsciente, gerado em uma situação em que a mente consciente não seguiu um programa definido, mas apenas explorou. Isso é um ponto importante. As conclusões são espontâneas, ao contrário de outros materiais simbólicos que sempre foram revisados. A alquimia contém uma coleção de símbolos arquetípicos com uma mínima personificação. As descrições dinâmicas do processo transformador subjetivo que ocorre nos indivíduos não apenas forneciam confirmação e validação para os próprios conceitos de Jung, mas ele também descobriu que elas ofereciam um rico léxico para compreender os sonhos de seus pacientes e uma série de fenômenos culturais. Tornar-se quem somos requer reconectar-se aos instintos, ao inconsciente e ao mundo mítico. Ao mesmo tempo, é necessário manter um ego forte para diferenciar entre a vida cotidiana e os arquétipos do inconsciente coletivo. É preciso discernir essa diferença para aplicar o pensamento racional e o comportamento ético aos produtos do inconsciente, sem ser dominado ou subjugado por eles, mas também sem ignorá-los ou tratá-los como algo sem sentido. Quando alguém se fecha completamente ao inconsciente, também se desconecta da energia que emana desses símbolos. Isso pode levar à alienação e à depressão. Meditação, oração, sonhos, etc. são todos processos de cura que nos permitem reintegrar nossos eus fragmentados, alinhar-nos e estar em harmonia conosco. Isso não pode ser feito pelo raciocínio lógico. É um modo de ser participativo e existencial. A união dos opostos em um nível superior de consciência não é uma coisa racional, nem uma questão de vontade. É um processo de desenvolvimento psíquico que se expressa em símbolos. Para atrair o inconsciente para a consciência, é necessário interagir com os símbolos, que são a linguagem do inconsciente. Ao longo da história, estamos rodeados por esses símbolos em nossa vida diária. Embora estejamos menos conscientes deles do que nossos ancestrais,
eles ainda estão vivos em nosso inconsciente e desempenham um papel crucial em nossas vidas. Buscar símbolos é como pescar no oceano do inconsciente. Carregar muitos símbolos pode levar à inflação do ego e à arrogância, enquanto não carregar nenhum símbolo resulta em uma sensação de vazio e falta de energia, como se a vida perdesse seu significado. Assim como um pescador que retorna para casa após um longo dia sem capturar nada, a alma continua faminta. Para se envolver com os símbolos, Jung desenvolveu a sua própria técnica chamada imaginação ativa. O inconsciente tem 1000 maneiras de extinguir uma existência sem sentido com uma rapidez surpreendente. A alquimia está repleta de símbolos, como o Ouroboros, representado por uma serpente, ou o dragão comendo a sua própria cauda. Este símbolo alegórico, presente na Crisopeia de Cleópatra, representa a ideia de eternidade e ciclo infinito, expressando a máxima "um é tudo e tudo é um". Os alquimistas muitas vezes eram iniciados por professores que intencionalmente os confundiam. Eles não revelavam claramente seus segredos, pois buscavam que o aluno descobrisse por si mesmo. A transmissão de conhecimento sem transformação interior não seria efetiva. É necessário trabalhar com o material alquímico até chegar a uma percepção que impacte a vida do indivíduo. O ouro simboliza o valor mais elevado da consciência, a realização do ser. Porém, para alcançar esse estado, é preciso desintegrar a consciência egóica. O indivíduo se torna múltiplo, assim como as figuras que aparecem sobre a cabeça do meditador no livro alquímico taoísta da vida, que despertou o interesse de Jung pela alquimia. Cada pessoa possui múltiplas personalidades, não no sentido patológico, mas no sentido de que temos diferentes aspectos além de nossa personalidade do ego. Esses aspectos são os arquétipos do inconsciente coletivo e possuem autonomia. Eles podem ser observados nas figuras dos sonhos, que geralmente representam partes diferentes de si mesmo e não outras pessoas. Então, como se pratica a alquimia? Há uma série de operações para alcançar a pedra filosofal, embora não haja um acordo geral sobre quantas ou quais são. Havia, no entanto, várias etapas que ocorriam com mais frequência nos textos alquímicos. Em seu livro Anatomia da Psique, Eduard Edinger distingue entre 7 operações como as principais que compõem a transformação alquímica e usa seus termos latinos para diferenciar os processos psicológicos dos procedimentos químicos. São elas: calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio e coniunctio. O processo alquímico não é linear, mas sim caracterizado por repetições e ciclos, semelhante à ideia de circunvolução de Jung. Cada etapa representa um passo rumo à individuação. O fogo desempenha um papel central na alquimia. Os alquimistas são considerados filósofos do fogo, pois a alquimia é a arte do fogo. A primeira operação é a calcinatio, em que uma substância é queimada até se transformar em cinzas finas. Quando a alma é consumida pelo fogo, suas emoções luxuriosas, ciumentas, frustradas ou iradas são purificadas. O fogo é uma força ativa, enérgica e instintiva. Ele difere da frieza da tristeza profunda, que é passiva, contemplativa e letárgica. O fogo também possui um caráter catártico. Ele representa a destruição do ego e dos apegos materiais, um processo de humilhação natural à medida que enfrentamos as provações e desafios da vida. Heráclito considerava o fogo como o primeiro princípio, a origem de todas as coisas. Alimentar a chama do coração por meio de práticas diárias de ação correta, pensamento correto, fala correta, meditação e oração fortalece o poder, a sabedoria e o amor da natureza divina presente no ser humano. O fogo e a rosa são um. Estamos profundamente satisfeitos em saber que o fogo da transformação e a flor do renascimento são um e o mesmo. A expressão Deus é um fogo consumidor é bem conhecida nas Sagradas Escrituras. Os serafins, os que queimam, são seres celestiais de fogo que voam ao redor de Deus gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O fogo queima todos os nossos erros e mentiras. Somente a verdade sobrevive ao fogo. Na alquimia, a segunda operação é conhecida como solútil. Enquanto a calcinatio representa o fogo, a solútil está relacionada à água. Alguns textos alquímicos a consideram a raiz da alquimia.
Trata-se do processo de transformar um sólido em líquido. É uma dissolução do ego e uma imersão nas profundezas escuras do oceano, o inconsciente. A terceira operação é chamada de coagulatio, simbolizando a terra e a transformação do líquido em sólido. Nesse estágio, ocorre a fixação, tornando-se algo concreto, pesado e permanente. É a queda do espírito na matéria, do céu para a terra. Quando algo se torna terra, significa que foi concretizado em uma forma específica, vinculado ao ego. Ao se expor à vida cotidiana e ao trabalho árduo, a personalidade se solidifica. Jung escreveu: "Fiquei sem eletricidade e cuido eu mesmo da lareira e do fogão. À noite, acendo as velhas lâmpadas. Não há água corrente e eu bombeio a água do poço. Corto a lenha e cozinho a comida." Esses atos simples tornam o homem simples, e como é difícil ser simples. Ao explorar o inconsciente, é crucial manter um vínculo sólido com a realidade e evitar se perder em pensamentos abstratos que levam à depressão e melancolia. Ações têm mais impacto do que palavras. Assumir a responsabilidade de tornar conscientes os conteúdos do inconsciente é um passo em direção à autorrealização. A palavra humilde tem origem na raiz latina humus, significa terra. Ser humilde é estar conectado ao chão. Humano também deriva dessa palavra, indicando uma fundamentação. A humildade é uma fonte nutritiva que promove cura. A quarta operação alquímica é a sublimatio, relacionada ao elemento ar. Nela, o material é transformado em vapor, emergindo do topo do recipiente alquímico e simbolizando o espírito em contraste com a matéria. A união do corpo com o espírito ocorre por meio de uma elevação ascendente, onde uma substância inferior é elevada a uma forma superior. É como respirar o ar puro da montanha após uma difícil escalada. Ao observarmos um problema de uma perspectiva superior, frequentemente ele deixa de ser um obstáculo, pois ganhamos uma objetividade psíquica. A sublimatio está associada a símbolos como escadas, degraus, nuvens e carruagens. Esse processo é libertador, mas também perigoso, pois pode nos levar a alturas insustentáveis. Ficar preso nas alturas celestiais pode resultar em desastre. Um jovem se lembra de vários sonhos que teve. Certa vez, sonhei que havia subido uma escada para uma plataforma alta e que alguém removeu a escada, de modo que fiquei preso no alto, sem possibilidade de descer novamente. Em outra ocasião, eu estava subindo uma escada quilômetros acima da superfície da terra, com algo me impelindo para a frente. Não ousei olhar para baixo com medo de ficar tonto e largar o degrau. É preciso tanto uma subida quanto uma descida. Este é o paradoxo. Nietzsche expressa isso lindamente. O homem é uma corda amarrada entre a besta e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Perigoso atravessamento, perigoso caminho, perigoso olhar para trás, perigoso estremecer e ficar parado. O que há de grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim. O que é amável no homem é que ele é uma superação e um rebaixamento. Como diz um ditado alquímico, sublimar o corpo e coagular o espírito. O movimento ascendente eterniza, o movimento descendente personaliza. Este processo é expresso na tábua de esmeralda, que se refere ao princípio único da alquimia. Ele sobe da terra para o céu e desce novamente para a terra e recebe o poder de cima e de baixo. Assim você terá a glória do mundo inteiro, portanto toda a escuridão fugirá de você. Nossa felicidade não deve ser baseada em algo ilusório. Quanto menos desejos terrenos a pessoa tiver, mais rica ela se torna. As ilusões nos prendem a um falso senso de limitação humana e nos escravizam ao nos seduzir a nos entregarmos a coisas que impedem o desenvolvimento da alma. As operações restantes assumem uma forma diferente dos 4 elementos. Durante o processo de transformação da matéria, os alquimistas observaram várias etapas ou mudanças de cor: nigredo, escurecimento; albedo, branqueamento; citrinas, amarelamento; e rubedo, vermelhidão. No entanto, a partir do século XV, as cores foram reduzidas a 3, e o amarelo foi pouco mencionado, pois se fundiu com a fase final. O nigredo representa uma morte espiritual. Somente ao ter a coragem de abandonar antigas ideias e limitações que bloqueiam o próprio desenvolvimento, é possível abrir a porta para novas percepções e se transformar em um novo eu. Como Nietzsche escreveu:
A cobra que não pode lançar sua pele tem que morrer. Assim como as mentes que são impedidas de mudar de opinião, elas deixam de ser mentes. O guia para obter esse insight não é apenas a experiência adquirida na vida, mas também a escuta do inconsciente, que é o nosso guia definitivo na vida. O indivíduo deve estar aberto e consciente de seu inconsciente, abordando-o de maneira honesta. O Nigredo apresenta a quinta operação alquímica, a Mortificatio. Podemos observar esse processo na natureza, com a decomposição dos corpos, a queda das folhas, o apodrecimento das frutas, onde os nutrientes são reciclados de volta à terra. A ideia de algo ficando preto é a matéria começando a morrer e apodrecer, putrefactio. A Nigredo é vista como a operação mais negativa, frequentemente referida como um negro mais negro que o negro. É um lugar sem luz, é a noite escura da alma. O processo envolve uma purificação da terrível escuridão de nossa mente. Essa etapa é representada pelo corvo e envolve a morte, sofrimento, tristeza, depressão, solidão, cansaço da vida e até mesmo pensamento suicida. É vivenciada por aqueles que passam por uma crise de sentido na vida, sentindo-se engolidos pela terra, e a única saída é começar o trabalho interior. O estado de terror é tão insuportável que buscamos qualquer coisa para abafá-lo, e assim nos entorpecemos com prazeres. Quando começamos a sentir desconforto e consciência de que algo não está certo, mas não sabemos o que é, estamos em um estado confuso e caótico interior. É a voz da vida não vivida. Se prestarmos atenção a isso, começamos a enxergar coisas que não gostamos em nós mesmos, mas que podem ser muito valiosas. Nesse estado, devemos nos perguntar: qual é a próxima coisa certa que posso realmente fazer além de nada? O Nigredo é um momento de desespero máximo, que é um pré-requisito para a mudança e transformação. É um processo de separar o que é falso do que é verdadeiro. Quando você chega a essa solidão consigo mesmo, quando você está eternamente sozinho, você é forçado a se fechar e está fadado a se tornar consciente de seu passado. A porta da paz é estreita e ninguém pode entrar, exceto por meio da aflição da alma. Para Jung, o Nigredo é o confronto com a própria sombra e material inconsciente. Ele escreve: o autoconhecimento é uma aventura que nos leva inesperadamente longe e fundo. Mesmo um conhecimento moderadamente abrangente da sombra pode causar muita confusão e escuridão mental, uma vez que dá origem a problemas de personalidade que nunca se imaginaram remotamente antes. Só por essa razão, podemos entender por que os alquimistas chamavam Sonigredo de melancolia, um negro mais negro que o negro. No auge do desespero e da escuridão, no entanto, é onde de repente uma iluminação vem de cima. Não há luz sem sombra e nem plenitude psíquica sem imperfeição. Para se completar, a vida não exige perfeição, mas completude, e para isso é necessário o espinho na carne, o sofrimento dos defeitos sem os quais não há progresso nem ascensão. É o arquétipo do curador ferido, estar em casa na escuridão do sofrimento e ali encontrar germes de luz e recuperação. Este é um processo de cura. Jung chama esse processo de enantiodromia, a união dos opostos. Quanto maior a tensão, maior o potencial. Grande energia brota de uma tensão correspondentemente grande de opostos. Antes do segundo estágio, o albedo, há uma fase transitória chamada cauda pavonis, cauda do pavão, na qual aparecem muitas cores. O albedo é a purificação das impurezas, um batismo simbolizado pela pomba. Isso leva ao sexto passo, a separatio, a consciência dos opostos entre o nigredo e o albedo. Neste ponto, o primeiro objetivo principal do processo é alcançado, e o albedo é valorizado por muitos alquimistas como se fosse o objetivo final. É a condição feminina ou lunar que permite a criação da prata. No entanto, alguns submetem a matéria branca a uma nova morte, tornando-a negra mais uma vez. Se bem sucedido, isso levaria à etapa final, o rubedo. A cor vermelha está associada ao sol, ao ouro e à pedra filosofal, e assim encerrando a grande obra alquímica. Procure o frio da lua e encontrará o calor do sol. Este é o despertar, onde a fênix nasce e renasce de novo. Paramos de temer a escuridão, uma vez que sabemos que a fênix em nós ressurgirá das cinzas.
Só o que pode destruir a si mesmo é verdadeiramente vivo. O vermelho e o branco são o rei e a rainha, o sol e a lua, que nesta fase podem celebrar o Hierogamos, casamento sagrado, conduzindo à fase final, a Conjunktio. Esta etapa foi particularmente importante para Jung e representa a reunificação da prima matéria, criando a pedra filosofal. É a totalidade do Mercúrio hermafrodita, as imagens anímicas contrassexuais, ânima e ânimos, a união dos opostos que restaura a pessoa ao self. Jung escreve: Mercúrio está no início e no fim da obra. Ele é a prima matéria, o caput corvi, cabeça de corvo, o nigredo, como dragão ele se devora e como dragão ele morre, para ressurgir como lápis lazuli. Ele é o jogo de cores na cauda pavones e a divisão em 4 elementos. Ele é o hermafrodita que estava no começo, que se divide na clássica dualidade, irmão e irmã, e se reúne na Conjunktio, para aparecer novamente no final na forma radiante do Luminovum, nova luz, a pedra. Ele é metálico, mais líquido, matéria, mais espírito, frio, mais ígneo, venenoso, mais curativo. Um símbolo que une todos os opostos. A alquimia é um processo de morte e renascimento espiritual, uma jornada na qual enfrentamos nossos medos mais profundos. Essa missão desafiadora nos leva a um confronto com nosso dragão pessoal, exigindo perseverança e determinação para ser concluída. A recompensa é acessar nosso ouro interior mais elevado e compartilhar essa transformação com os outros. A alquimia busca curar o sofrimento da mente e da alma, permitindo-nos transformar a escuridão em luz. Para que esse conhecimento espiritual seja realmente valioso, precisamos aplicá-lo em nossa vida cotidiana. Nas palavras de Jung, um velho alquimista deu o seguinte consolo a um de seus discípulos: não importa o quão isolado você esteja e o quão solitário você se sinta. Se você fizer o seu trabalho verdadeira e conscienciosamente, amigos desconhecidos virão procurá-lo.